De volta com o nosso programa. Olha, daqui a pouquinho bate-papo sobre raios. Sabe como se precaver, ficar fora dessa situação? Tem dúvidas? Tem perguntinhas? Quer compartilhar algo que aconteceu com você, com algum familiar, com algum conhecido? É só escrever pra gente, hein? tudoposso@redefamilia.com.br. Agora, vem comigo. Olha o que eu já tenho aqui pra você. É a sorte. A sorte novamente batendo na sua porta. E na promoção A Sorte é Sua, você pode realizar todos os seus sonhos. Isso porque já nessa quarta-feira, exatamente, quarta-feira depois de amanhã, nós vamos entregar mais um prêmio no valor de R$15 mil para você aí que está assistindo agora o nosso Tudo Posso. Só que para participar, é claro que depende da sua ajudinha, do seu esforcinho, tem que ligar para a gente. 996450917, 996450917 e digite a opção número 1. E olha, os prêmios não param por aí. Todos os dias tem ainda para você R$ 2.015, além de uma casa no valor de R$100 mil no final do mês. Ô, coisa boa, hein? Só que para garantir tudo isso, você tem que ligar para ter, é claro, as suas chances de ganhar esse prêmio. 996450917, digite a opção número 1. Quem sabe hoje a sorte não está aí do seu lado? Uma simples ligação pode com certeza mudar a sua vida. Ligue, participe e boa sorte. Maria Cândida. É isso aí, gostei de você que falou que a sorte está ao nosso lado. É isso aí, vamos começar a semana com muita sorte. Mas agora vamos falar num assunto muito preocupante que a gente tem que saber, tem que se informar. Nos últimos anos, o número de mortes em consequência de raios nas grandes cidades tem preocupado muitas pessoas. Isso porque esse tipo de ocorrência, que sempre foi foi mais comum em lugares abertos, como campos e praias, tem se tornado recorrente nas grandes cidades. E em caso mais recente, 4 pessoas morreram no litoral paulista, vítimas de um raio. Afinal, você sabe como agir em situações como esta? Nós estamos recebendo o professor e coordenador do Grupo de Descargas Atmosféricas e Alta Tensão, o SENDAT da USP em São Paulo, Alexandre Piantini. Ele vai esclarecer todas as nossas dúvidas. Tudo bem? Como vai, professor? Prazer, bem-vindo. Prazer é meu. Tudo bem? Eu tava falando com ele, né? Essa época do ano deve ser muito movimentada pro senhor, né? Porque sempre ocorrem as mesmas coisas nesta época do ano devido a essas chuvas intensas. É verdade. Essa época do verão, né, caracterizada pelas tempestades, por um grande número de raios. E no Brasil a gente tem um problema com mortes de pessoas, né, prejuízos muito significativos que os raios provocam a cada ano. Por que as pessoas continuam morrendo a cada ano, já que todo ano a gente sabe que vai acontecer a mesma coisa? É mais uma questão de conscientização, né, de informação, que as pessoas precisam saber a respeito dos cuidados a serem tomados, as precauções a serem tomadas em função da grande incidência de raios nessa época do ano. E quais são? Olha, os acidentes acontecem tanto no campo quanto nas cidades, né, ou mesmo dentro de casa. Então é importante saber o que fazer dentro e fora de casa. Né? Então, fora de casa, basicamente evitar lugares muito abertos, né? Então campos de futebol, praias, né? Fazendas, são situações que se deve evitar. Né? Uma pessoa numa área aberta, um descampado, ela é um alvo fácil, preferencial para um raio, então o risco de acidente é muito grande nessa situação. Outra coisa, evitar ficar próximo a árvores, né? Árvores altas, árvores isoladas, ou torres, postes, estruturas grandes, deve-se evitar a proximidade delas. Objetos metálicos grandes expostos, então tratores, nas fazendas, escadas, cerca de arame, também são situações que se deve evitar sempre. Certo. O problema, Alexandre, é que as pessoas realmente vão para a praia nessa época do ano, chove, isso é natural, né? É muito provável que você vá para a praia, passa 10 dias lá, você vai pegar um dia de chuva. Isso é natural. Agora, o céu dá sinal de que os raios vão começar a cair? Aponta as pessoas, olha, vamos abandonar a área, vamos para casa, vamos para o apartamento. Sim, nessa época do ano, né, as tempestades são comuns, principalmente no final de tarde ou durante a tarde. Então, quando a tempestade começa a se formar, o céu começa a escurecer, o ideal é procurar já um lugar seguro para evitar risco de um acidente mais grave. E dentro de casa seria o mais seguro? Isso, dentro de casa ou de uma instalação, de uma estrutura que tenha para-raios, né? Isso, basicamente, estruturas grandes, então shopping center, escolas, igrejas, lugares grandes sempre tem para-raios, então é bom ficar protegido. O para-raio, então, ele funciona? Ele é 100%?
Não é 100%. Nada né? é 100% Nada é vida, 100%. né, professor? Nada é 100%. Mas isso porque o raio é um fenômeno bastante complexo, né? Ele é composto de diversas etapas. Então, além disso, ele é um fenômeno aleatório. Então, as normas que regem esses princípios de proteção, elas se utilizam de modelos baseados em processos físicos, né? Experimentos e teoria, mas esses modelos não conseguem garantir 100% de segurança. De qualquer modo, é certo que uma estrutura que tenha para-raios, com para-raios cujo projeto foi elaborado seguindo a norma brasileira, a chance de um acidente é muito pequena, muito baixa. Professor, explica o que é raio pra gente exatamente, relâmpago, trovão. Como que é essa diferença? O que atrai exatamente a pessoa? Atrai? O que acontece na física? Assim, de uma forma simples que as pessoas consigam entender. O raio, como eu falei, é um fenômeno bastante complexo, ele é formado por diversas etapas, né? E é caracterizado por uma corrente elétrica muito intensa, uma corrente muito elevada. Né? É justamente o alto valor dessa corrente que provoca os danos, né, mortes de pessoas, animais, ferimentos, né, prejuízos que são muito significativos, em especial para o setor elétrico, o setor de telecomunicações também. Né? O raio, então, essa corrente muito intensa, ela provoca o aquecimento do ar, um aquecimento muito brusco do ar, a temperatura no canal da descarga pode chegar a algo em torno de 30 mil graus, Nossa. que é 5, 6 vezes maior do que a temperatura na superfície do Sol. Então, é uma temperatura muito elevada. Essa alta temperatura provoca a expansão do ar, uma expansão muito violenta do ar, e isso ocasiona o trovão. Então, o trovão é o barulho provocado por essa expansão do ar. E o relâmpago é o clarão, né, emitido justamente por essa corrente muito alta que passa pelo canal da descarga. Tá, o trovão então é o barulho. O trovão é o barulho. O relâmpago é o clarão. É o clarão. Isso. E o raio é a consequência de tudo isso? Não, a consequência não. O raio é a origem de tudo isso. A origem de tudo isso. O raio é o fenômeno completo, né, que é caracterizado justamente pela alta intensidade da corrente então, que percorre dizer, se eu canal. vejo um relâmpago, um clarão no céu, quer dizer que em algum lugar caiu um raio, é isso? Isso, exatamente. E como a velocidade da luz é muito maior que a velocidade do som, né, então você primeiro vê o clarão e depois você ouve o trovão. Né? Então, quando você vê o primeiro, nessa época do ano, você está numa praia, por exemplo, algum outro local, você vê um clarão, mesmo que distante, é melhor você já procurar, né, uma posição segura, um abrigo, um local que tenha para-raios para evitar um risco de acidente. A gente falou o que a gente não deve fazer, né? Quais são os principais erros das pessoas? Então, os principais... É meio a mesma coisa, mas eu gostaria de frisar. Então, fora de casa é ficar nessas situações de alto risco, né? Então, buscar abrigo embaixo de uma árvore, não sair de uma praia, por exemplo, quando começa a chover ou essas tempestades nessa época do ano. E no carro, as pessoas de São Paulo? Muita gente até vai para baixo dos guarda-chuvas, né? Do guarda-sol, né? Isso, então. Essa é uma situação de risco também. Né? Mas numa região muito aberta, assim, então... com ou sem o guarda-sol, com ou sem guarda-chuva, o fato é que aquela já é uma situação de muito perigo. Então, a pessoa estando lá, independentemente de estar embaixo de um guarda-sol ou com um guarda-chuva, já é uma situação que sempre se deve evitar, fora de casa. Dentro de casa tem alguns cuidados também. Então, não se deve tocar em aparelhos eletrodomésticos que sejam ligados à rede elétrica. Então, geladeira, televisão, fogão, micro-ondas, computador. Falar o celular. O celular não tem problema. O telefone sem fio também não tem problema, desde que o celular não esteja ligado à rede elétrica. Tomada. Se ele está sendo carregado, por exemplo, durante uma tempestade, aí é perigoso, sim. Já houve registros de mortes aqui no Brasil até nesse tipo então de situação. O computador também não tem problema se ele não está ligado, se ele não está... Isso, se ele não está conectado à rede elétrica ou à rede telefônica... Se o notebook está no teu colo, não tem problema, é isso? Isso, não tem problema. Está com a bateria, então aí não tem problema. Agora a televisão tem problema, ligada à rede elétrica. Sim, a televisão... Qualquer aparelho que seja ligado à rede elétrica, isso porque se cai um raio diretamente na rede elétrica, ou mesmo que nas proximidades da rede, então tensões e correntes perigosas podem ser induzidas, né, na rede elétrica ou na rede telefônica. Isso se propaga para dentro da residência, né, através da própria rede. E se naquele momento a pessoa estiver tocando em algum objeto, tiver o azar de acontecer uma descarga, ela pode sofrer um choque. Dependendo da intensidade da corrente, a gravidade pode ser maior ou menor. Certo. A pessoa que está no carro, por exemplo, esses temporais que têm acontecido e tudo, o que ela faz? O carro é um local relativamente seguro, né? Não é 100% seguro. A lataria do carro?
Mas é justamente por isso, né? Desde que o carro não seja com teto conversível. Se for metálico e a pessoa estiver dentro do carro, com os vidros fechados, sem tocar em nenhuma parte metálica, é um local relativamente seguro, porque se um raio atingir o carro, a corrente elétrica vai passar pela estrutura metálica e vai chegar até o solo sem risco maior para a pessoa. Agora, professor, a gente comemora que o Brasil não tem terremoto, não tem maremoto, não tem tsunami, bonito por natureza, mas tem a incidência de raios que está aumentando, parece, cada vez mais. Isso é fato? Essa constatação minha é verídica? Ou... Está aumentando ou não está aumentando, professor? Não diria que esteja aumentando, embora essa questão do aquecimento global, há previsões, modelos teóricos, de que o aumento da temperatura deve resultar no aumento do número de raios. Mas o fato é que o Brasil é um país muito extenso, a maior parte do país se encontra na região tropical, isso faz com que nós tenhamos uma quantidade muito grande de raios, em torno de 50, 60 milhões de raios por ano atingem o Brasil. É o país com maior quantidade de raios. Então, isso faz com que nós tenhamos um número de acidentes relativamente alto, né? E o que pode ser feito para se reduzir esse número de acidentes é justamente conscientização das pessoas através de informação sobre os cuidados a serem tomados, né, com relação aos raios. Falando em cuidados, professor, a gente tem crianças que ficam em piscinas, principalmente quando está chovendo, porque realmente é uma delícia você ficar na piscina quando está chovendo. Assim, eu não sou criança, mas eu adoro. E no mar, então, é aquela sensação, porque o mar está lá, né, revolto, parece que você vai junto com aquela chuva gostosa, quente e tudo. Mas é tremendamente prejudicial, né? Isso pode ser você pode ser um foco direto, né? É verdade, realmente é gostoso ficar na chuva, ali na água, mas é uma situação de risco também, né? Seja no mar, ou em rio, lago, piscina, começou a chover nessa época do ano, principalmente, o ideal é sair da água e buscar um lugar seguro. Tá, a água, no fundo, influencia muito essa atração. O problema é o seguinte, se o raio cair na água, então a corrente elétrica vai se dissipar, né, e pode chegar na pessoa, e o choque pode ser muito mais grave se ela estiver dentro da água do que fora da água. A água faz com que a corrente elétrica atinja locais mais distantes, né? Então o risco acaba sendo maior. Bom, eu tenho várias perguntas para fazer ainda, só um minutinho, Rafael vai dar um recado e a gente já volta. Olha, o ano começou e aquelas dores terríveis continuam, estão ainda te incomodando? Assim como você, muitas pessoas sofrem com dores nas costas, nas pernas, nos joelhos e olha isso todos os dias. Então fique atento aí, meu amigo, porque essas dores podem ser sintomas de doenças como artrite, artrose ou até osteoporose, que se desenvolvem devido à falta de cálcio no organismo. Mas olha, pode ficar agora tranquilo que você não precisa mais sentir essas dores e muito menos sofrer com essas terríveis doenças. Porque falou em reposição de cálcio, pensou, olha aqui, ó, em Super Cálcio D. É esse daqui, ó. Só o Super Cálcio D é feito com o puro cálcio da concha da ostra que fortalece seus ossos de verdade. Então, quero te fazer um convite. Que tal começar 2015 com saúde e disposição de sobra? Só que para isso, você tem que ligar. 0800 644 6868. E olha, nós já começamos o ano com promoção das boas. O Kit Confiança. Kit Confiança Super Cálcio D está pela metade do preço. E ainda, comprando, você ganha de presente um creme para massagem especial. Nunca foi tão fácil, tão barato fazer o melhor tratamento de cálcio do Brasil. E aí, já ligou? Já pediu o seu? 0800 644 6868, mas tem que ligar agora, pois a promoção só é válida para os primeiros 30 minutos. Não vai perder essa chance, não perca essa oportunidade de levar saúde para sua casa. 0800 644 6868. Super Cálcio D é mais saúde para você. A gente volta agora com a Maria Cândida. Eu estou aqui recebendo o professor da USP, Alexandre Piantini. Ele é professor e coordenador do Grupo de Descargas Atmosféricas e Alta Tensão. Nós estamos falando sobre raios. Qual a taxa de sobrevivência das pessoas que são atingidas? Olha, se um raio atinge diretamente uma pessoa, a chance dela sobreviver é muito pequena, né? Ah, é? Se atingir diretamente, a chance é muito pequena. Porém, os acidentes podem acontecer não só quando o raio cai diretamente na pessoa. Se ele cair nas proximidades de onde ela estiver, né, o acidente pode acontecer e ela pode sobreviver. Há uma estimativa que para cada morte
nós tenhamos em torno de 5 a 9 sobreviventes, né? Que são esses sobreviventes Dos arredores. Isso, que estejam nas proximidades, né? Certo. Um avião pode ser atingido por um raio? Porque a gente morre de medo quando a gente está no avião. Isso é verdade. Começa a chover. Entra em E turbulência. aqueles raios. A gente abre a janelinha e fala assim, ai meu Deus do céu, o que vai acontecer com esse avião? Vai cair. Enfim. E aí, professor? Então, os aviões podem sim ser atingidos pelos raios e frequentemente isso acontece. Então, não é uma situação inesperada. Então, justamente por isso, o projeto da aeronave já prevê essa situação, né? Existem testes também que podem ser feitos para se verificar se o projeto foi bem elaborado. Então, como a estrutura do avião é em geral metálica, normalmente é alumínio, então se o raio atinge o avião, a corrente passa pela estrutura, entra normalmente por uma asa, sai pela outra asa ou pela cauda, sem riscos aos passageiros. Mas tem para-raio? O que tem lá dentro? Não, é que a estrutura do avião é metálica, né? Então, assim como no caso do carro. É o mesmo efeito do carro, então, é isso? É semelhante ao carro, né? Então, é que o avião tem um fator adicional que também deve ser observado, é que se a corrente passa pela estrutura, deve-se garantir que não sejam induzidas tensões ou correntes perigosas nos circuitos elétricos do avião, né? Mas existem testes que podem ser feitos para se garantir que está tudo em ordem. Professor, a gente tem uma estatística de quantos raios caem no Brasil por ano? Então, no Brasil, em torno de 50 a 60 milhões de raios todo ano. Todo né? ano? Todo ano. Isso... Lógico que isso varia de um ano para o outro, mas em média... Né? Isso tem gerado quantas mortes? O ano passado já tem um levantamento de 2014? Então, o INPE, né, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, fez uma pesquisa a respeito disso. Eles coletaram informações com base em dados do Ministério da Saúde, da Defesa Civil e registros da imprensa também. Então, no período de 2000 a 2009, foram registrados, em média, 130 mortes por ano, né, no Brasil. Claro que esse número oscila, varia de um ano para o outro. O número de raios também varia de um ano para o outro. E você acha alto? É um número alto, 130 é um número alto. Mas para diminuir isso, é informação e conscientização das pessoas. Tem uma região mais perigosa no Brasil? Com maior incidência? A região norte é uma região com maior quantidade de raios. Mas existem outras regiões. Norte? A região norte, né, da Amazônia, ali, estado de Tocantins, Amazonas. Pelo clima mais úmido, talvez, é isso? O clima quente e úmido favorece, né, a ter uma quantidade maior de raios, porque calor e umidade são as condições básicas, são as condições necessárias para se formar as nuvens de tempestades. São as chamadas nuvens cumulonimbus, aquelas nuvens de grande extensão vertical, né, vários quilômetros. Então, essas condições, calor e umidade, favorecem a formação dessas nuvens. A gente recebeu um e-mail agora das pessoas que ainda estão com dúvida de ficar dentro do carro. A gente já falou sobre isso, mas queria que o senhor repetisse. Não é perigoso ficar dentro do carro. É bom ficar dentro do carro, é isso? É muito melhor ficar dentro do carro do que fora do carro, né? Mais uma vez, não é 100% seguro, mas a recomendação, né, durante uma tempestade, ficar dentro do carro. Não manter contato com as partes metálicas, sem tocar nas partes metálicas e com os vidros fechados. Isso. Entendi. Okay. Olha, nós temos aqui uma relação agora de mitos e verdades. Vamos... Essa é curiosa, Maria Cândida, para começar aqui. Um raio cai 2 vezes no mesmo lugar ou não? Como que é isso, professor? Não, o raio, sim, ele pode cair e normalmente cai mais de uma vez no mesmo lugar. Normalmente, isso quando a gente se refere a estruturas altas, né? Então, prédios muito altos, torres de telecomunicações, estruturas muito altas são frequentemente atingidas por raios e é por isso que... Normalmente, os estudos a respeito dos raios são feitos colocando-se instrumentos e sensores nessas estruturas que são atingidas frequentemente. Só uma pergunta, quanto mais alto é pior? Quanto mais alto, maior é a chance do objeto ser atingido pelo raio. Então eu não quero morar num apartamento, não quero morar num prédio muito alto. E nem na cobertura. Não quero, não. Tem mais um mito e verdade. Tem mais, olha só. Essa aqui, aliás, me remete, inclusive, à minha infância. Quando eu ia para casa da minha avó e estava chovendo, começava raios e trovões, aquela barulheira toda, ela imediatamente pegava um lençol e cobria o espelho que tinha na penteadeira lá no quarto dela, o espelho do guarda-roupa. Isso é mito ou verdade? O espelho atrai o raio, professor? Não, isso é um mito, né? Não tem essa preocupação, não vai ajudar nem piorar se você cobrir o espelho. Isso é mito, realmente. Eu já vi gente tirar aliança. É possível a aliança, o metal da aliança, ou do anel, atrair? Não, é mito, né? Então, mito. Relógio metálico, aliança, uma correntinha, isso não vai aumentar o risco, não. Agora, começou a chover, eu devo rastrear minha casa e tirar todos os aparelhos da tomada?
Então, essa é uma questão interessante, né? Se a pessoa está preocupada em proteger os seus equipamentos, quer dizer, reduzir, eliminar o risco de falha do equipamento, sim, então essa seria a melhor coisa de se fazer. Tira tudo da tomada e pronto. Só que isso é um pouco impraticável hoje em dia. Então, existe uma solução menos radical, que seria proteger os equipamentos através de dispositivos que existem no mercado. O no-break, né? É isso? Não é o no-break, é o chamado dispositivo de proteção contra surtos. É um dispositivo que fica ligado na tomada, você liga o seu aparelho nesse dispositivo e se vier alguma onda, uma tensão perigosa pela rede elétrica, ela vai passar por esse dispositivo e não pelo seu aparelho. É fácil encontrar esse aparelho? Sim, lojas de material especializado, lojas de informática, você consegue encontrar. Mas é caro? O custo, na verdade, está relacionado ao custo da perda do seu equipamento, né? Então, é um investimento, vamos pensar dessa forma, então, mas professor. para proteger um equipamento importante, então, às vezes um computador, às vezes uma TV que é muito cara, às vezes compensa você colocar um dispositivo como esse. Andar descalço em temporal é perigoso? Então, o fato de a pessoa estar descalça ou não vai aumentar o risco dela ser atingida diretamente pelo raio. Se ela for atingida diretamente, estando descalço ou não, o risco de morte é muito alto. Porém, o raio ele ocasiona acidentes perigosos não só quando ele atinge diretamente a pessoa. Se ele cair em um ponto próximo onde a pessoa estiver, então a corrente vai passar pelo solo, cada ponto do solo vai ficar com um potencial elétrico diferente. Isso vai fazer com que entre os pés da pessoa apareça uma diferença de potencial que vai fazer com que uma corrente elétrica circule pelo corpo, entrando por uma perna e saindo pela outra. Então, se a pessoa estiver descalça, aí a corrente elétrica vai ser maior e aí o risco de acidente vai ser mais grave. Então, pelo menos um chinelinho resolve a situação. Ele ajuda, ameniza, vamos dizer assim, ameniza. ameniza no caso de o raio cair não diretamente na pessoa, mas próximo a ela. Tomar banho durante um temporal. O ideal é evitar, né? O ideal é evitar. Até porque o chuveiro está ligado à corrente elétrica, é isso? Isso, o chuveiro está ligado e tem a tubulação metálica normalmente. Então, principalmente se a estrutura, né, não estiver protegida com para-raios, uma casa que não tenha para-raios, realmente o melhor é deixar para tomar o banho, ou mesmo tomar banho, lavar louça, né? Fazer esse tipo de coisa depois que a tempestade passar. Olha, informação tem, prevenir com certeza é muito possível, só depende realmente das pessoas colocarem em prática todos esses conhecimentos, não é isso, professor? É isso mesmo. As informações são simples, né? Mas quando a gente observa o modo como acontecem os acidentes, a gente nota que, na maior parte das vezes, são situações que poderiam ser evitadas, né? Então, essas dicas são importantes para que a gente consiga reduzir, né, o número de acidentes que acontece todo ano. Professor Alexandre Cantini, muito obrigado pela presença, obrigado pelos esclarecimentos. Eu espero que o senhor tenha menos trabalho, né? Que não fique realmente computando todas essas tragédias que acontecem pelo Brasil afora em função dos ais, em função dos descuidados, principalmente, né, professor? É isso mesmo. Quanto mais conscientização, quanto maior for a conscientização das pessoas, menores os riscos e menor o número de acidentes, que vai ser muito bom para todo mundo. Valeu, professor. Olha, Maria Cândida tem um recado para a gente agora, é isso? É com você. É isso mesmo, Rafael. Você quer andar de carro novo? Agora você pode. Basta ligar para 0800 940 0515 e aproveitar a promoção Chevrolet Fácil do Consórcio Nacional Chevrolet. Você vai trocar de carro e pagar parcelas a partir de R$ 446. Só isso. R$ 446 e nada mais. Na promoção Chevrolet Fácil, você ainda tem a vantagem de comprar seu carro novo sem entrada. Você quer mais? Então escuta essa. Se ligar neste minuto para 0800 940 0515, você vai concorrer todo mês a 4 sorteios de R$ 25 mil até o final do seu plano. R$ 25 mil para você viajar, fazer compras, enfim, para gastar como quiser. Você já imaginou? Você de carro novo e dinheiro na mão? Não precisa de mais nada, né? Agarre essa chance. Ligue 0800 940 0515. Conquiste o seu carro com a promoção Chevrolet Fácil e ainda concorra a R$ 25 mil todo mês até o final do seu plano. Saia de carro novo. Aqui você consegue. Parcelas a partir de R$ 446 mensais. Ligue para 0800 940 0515 e aproveite a promoção Chevrolet Fácil do Consórcio Nacional Chevrolet. A gente vai fazer um intervalo bem rápido e já volto.